Tá? Gente, boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao último encontro do GPI do semestre, né? Esse é o 11º encontro. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente discute sobre o tema Entre Afetos e Corpos Marginais, Formação Docente e Inclusão, com a presença da professora convidada e participante integrante do GPI, a professora Marta Daniele Santos, do Cefet do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos que estão aqui amarrados num rabo de cavalo, tenho um rosto redondo, os olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau na cor bege, eu estou usando uma blusa de fundo colorida e de desenhos geométricos nas cores preto, bege e vinho. Estou usando um batom cor-de-rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha. E no meu fundo, ao fundo, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Tá? Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB. Sou doutoranda em letras, mestra em letras, especialista em supervisão escolar, em educação à distância, em Libras. Sou graduada em letras português, letras Libras, pedagogia e coordeno aqui na UFSB o GPI, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje para encerrar com a gente o semestre. Quero agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa, a Charlene Andrade, da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, a Crisiane de Freitas Soares, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, o Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, e a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB. A equipe também tem o apoio da intérprete Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes. A gente avisa que esse evento vai ser gravado. A gente vai deixar uma cópia do vídeo disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta quando a gente deixar um conteúdo novo e que também deixem seu like, por favor. Durante nosso evento, esse encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês se manifestem, por gentileza, participem da atividade, podem levantar a mãozinha para sinalizar ou para oralizar, e podem também escrever no chat, tá bom? No chat, a gente pede para vocês colocarem a hashtag GPI na frente aí da pergunta ou da sugestão que vocês quiserem colocar. Até o final dessa atividade, a gente vai deixar também disponível um link para registro da frequência, tá bom? Solicitamos, por gentileza, que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que a gente deixe os áudios e as câmeras desligados para poder facilitar a visualização dos intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas que estão presentes aqui hoje, tá? Tendo em vista a plataforma Google Meet, né? O Meet, quando a gente deixa várias janelas, várias câmeras abertas, fica mais difícil para conseguir identificar onde estão os tradutores e intérpretes de Libras, tá bom? E para a gente dar início, então, ao nosso 11º encontro do GPI, com o tema Entre Afetos e Corpos Marginais, Formação Docente e Inclusão, eu convido a professora especialista Marta Daniele Santos, do Cefet do Rio de Janeiro. Ela é mestranda em Relações Étnico-Raciais, é especialista em Educação Especial e Inovação Tecnológica, é especialista também em Educação Especial Inclusiva, e em neuropsicopedagogia institucional e clínica. A professora Marta é graduada em pedagogia, é integrante do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, e do Grupo de Estudos em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPI, ambos aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Ademais, a professora Marta também atua como neuropsicopedagoga clínica, com ênfase no letramento afetivo e na educação socioemocional. Martinha, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao UFSB. Fique à vontade. Daniane, muito obrigada. Quero agradecer a você pela oportunidade. É um prazer estar com todos. Uma boa noite. E eu vou me autodescrever.
Eu sou uma mulher negra, de pele parda, cabelos crespos encaracolados na altura do pescoço, que estão presos hoje para cima, com um lenço colorido amarrado sobre o cabelo, né? Uma faixa na cor preta, vermelha e verde. Estou usando uma jaqueta verde musgo e sobre uma blusa cinza. Tenho olhos castanhos, estou usando de lente, óculos de grau, perdão, com uma armação escura e tenho 2 brinquinhos em cada orelha. De antemão eu vou quebrar o protocolo aqui, um minutinho, porque eu quero agradecer muito aos intérpretes e eu quero agradecer em especial a Crisiane, porque ontem ela me passou uma mensagem e foi, assim, muito importante para mim, tudo que ela me sinalizou, as perguntas que ela me fez pensar sobre esse trabalho, né, do intérprete, que é muito difícil e eu estou muito grata a vocês por se disponibilizarem essa noite e estarem aqui conosco. Cris, muito obrigada, tá? E aí, nós vamos, né, dar início. Eu trago aqui para discutir com vocês algo que eu já venho discutindo no GELES e no GPEI. Eu falo sobre os afetos e na palestra de hoje, né, nesse nosso encontro de hoje, eu vou falar em específico entre os afetos e os corpos marginais, a formação docente e a inclusão. É, O objetivo de hoje é aprofundar a compreensão sobre como a dimensão afetiva, muitas vezes negligenciada, atua como um pilar fundamental na educação inclusiva, especialmente no que tange à formação de professores e ao acolhimento de estudantes com deficiência. Então, eu convido vocês a percorrer um caminho histórico, filosófico e pedagógico para entender como o afeto molda as relações e pode ser tanto um motor de inclusão quanto uma força de exclusão. Tá? É um convite para repensarmos as nossas relações, as nossas posturas na educação e para além dela. Eu penso que o título já nos provoca, né? Entre afetos e corpos marginais. O que isso evoca em vocês? O que vocês pensam, né, sobre esse título? Essa foi uma questão que ontem a Crisiane me ajudou a repensar. E eu peço que vocês reflitam por um instante sobre isso. Nós vamos mergulhar juntos nessa complexidade e na beleza desses conceitos, especialmente no que tange à formação docente para a inclusão. E aí, quando nós pensamos em educação, é comum que a nossa mente se volte imediatamente para conteúdos, currículos, metodologias, mas eu venho convidar vocês para irmos além. A educação, em sua essência, ela é um ato profundamente relacional e afetivo. Pensem nas experiências de aprendizado mais marcantes em suas vidas. Elas provavelmente envolveram um vínculo, uma conexão, uma emoção, não é mesmo? Às vezes uma emoção não muito boa, às vezes uma emoção boa beça. E o afeto que se estabelece entre o educador e o educando, entre os propósitos, os próprios educandos, é a base para que o aprendizado seja significativo e para que o desenvolvimento humano aconteça em sua plenitude. E aí nós vamos partir para essa jornada histórica, né? Falando um pouco sobre a importância do afeto na educação, retomando a introdução ao problema do afeto seletivo e suas consequências para a exclusão escolar e a invisibilização de estudantes com deficiência,
e um breve mapeamento sobre a evolução dos estudos dos afetos. E aí, o meu objetivo para esse encontro é um pouquinho ambicioso. Nós vamos fazer essa breve, mas eu espero que poderosa jornada pelas teorias dos afetos, desde suas origens filosóficas até as abordagens mais contemporâneas. E aí, em seguida, nós vamos nos conectar com essa lente teórica à realidade desses corpos marginalizados na educação. Tá? As raízes do afeto, da antiguidade à modernidade. Nós vamos passar pelas paixões e a busca pelo controle racional dos corpos, a essência do ser e as modificações da potência de agir, os afetos como pilar do desenvolvimento e da aprendizagem, e os afetos como estruturantes da vida social e política. E aí nós começamos na Antiguidade e Idade Média, falando aí sobre as paixões e a moralidade. Eu trago para vocês Platão e Aristóteles. Trago essas imagens para você aqui no slide, né? Imagens de estátuas, acima Platão e logo abaixo Aristóteles. E para Platão, a alma tripartida e a necessidade de controle da razão sobre as paixões. Né? Para Platão, ele fala sobre a busca pelo controle racional dos corpos. Os afetos, eles são apresentados como um pilar do desenvolvimento e da aprendizagem. Né? Para entender o papel do afeto, nós precisamos olhar um pouco para trás. E aí, na Antiguidade, na Idade Média, os afetos, que eram chamados de paixões, eram vistos como algo a ser controlado pela razão, como um perigo para a moralidade. Mas mesmo nesses contextos, né, eles já eram percebidos como algo que modificava a potência de agir dos seres. Os afetos, na verdade, eram um pilar, são um pilar, ainda são, né? Que sustenta o desenvolvimento e a aprendizagem, além de serem estruturantes da nossa vida social e política. Já em Aristóteles, as emoções são vistas como movimentos da alma, que acompanham a percepção de bem e de mal, e ele ressalta a importância da moderação. E aí, na modernidade e a sistematização dos afetos, eu trago o corpo, a mente e o mecanismo dos afetos, né? Para nós pensarmos a partir de René Descartes, do século XVII, que falava muito, né, preconizava a separação entre a mente e o corpo. Né? Para Descartes, né, ele dizia que pensar as emoções era algo que enfraquecia a razão, enfraquecia o corpo. Então, ele preconizava, né, essa separação entre a mente e o corpo. Ele preconizava que a razão precisava dominar. Já para Spinoza, o afeto é uma afecção do corpo, pela qual a sua potência de agir é aumentada ou diminuída. E aí, com a modernidade, né, a discussão sobre o afeto ela ganhou novos contornos. Descartes, como vimos, ele estabeleceu uma rígida separação, sugerindo que os afetos pertenciam a uma esfera mais inferior.
No entanto, Spinoza nos oferece uma visão revolucionária. Para Spinoza, Spinoza, na verdade, ele é fundamental para a nossa discussão, para discutir os afetos. Porque para ele o afeto não é algo a ser reprimido, mas sim uma afecção do corpo que pode tanto aumentar quanto diminuir a nossa potência de ação. E essa é uma ideia central para entendermos a inclusão. Como as nossas interações, os nossos afetos podem potencializar ou limitar a ação do outro e a nossa. E a Spinoza, ele nos convida a olhar para os afetos não como meras emoções passageiras, mas como manifestações da nossa própria essência. Eu vou falar um pouquinho mais de Spinoza, porque é sobre quem eu tenho me debruçado mais e é sobre com quem eu tenho conversado muito em relação aos afetos, né? E aí o conceito central em Spinoza é o conatos. O conatos nós podemos pensar como a energia vital que cada ser possui, né? O esforço inato de cada coisa para perseverar em seu próprio ser, para continuar existindo e para aumentar a nossa potência de agir e de existir. E aí, a partir desse conatos em Spinoza, ele define os afetos, que para ele os afetos são essas afecções corporais que ao mesmo tempo são ideias, né, dessas afecções e indicam se a nossa energia vital está sendo ou não aumentada. E qual o link disso, né, para a inclusão, para a educação inclusiva? De acordo aí com Spinoza, nós podemos inferir que a exclusão e a marginalização, elas diminuem a potência de ação dos indivíduos, gerando tristeza. E a inclusão, portanto, ela é um processo ativo de aumento dessa potência, de geração de alegria, geração de vínculos, de criação de condições para que cada pessoa possa florescer. E nesse período, né, que eu trago aqui para vocês da modernidade, em Descartes e Spinoza, nós podemos compreender aí o início de uma tentativa de compreensão da mecânica dos afetos. A potência de agir de Spinoza começa a nos dar mais pistas sobre como a diminuição dessa potência pode ser socialmente construída. E aí nós passamos para o final do século XIX e o início do século XX, com a psicologia dos afetos, né? Do laboratório ao inconsciente e o afeto no desenvolvimento. Eu trago para essa discussão Freud, que fala sobre a dimensão inconsciente dos afetos, vínculo com as pulsões, angústia como sinal, né? O pai da psicanálise, e eu trago Jung, o pai da psicologia experimental. Ele fala sobre a teoria tridimensional do sentimento, onde ele faz essa dicotomia, né? Ele faz essa dicotomia sobre prazer e desprazer, excitação e calma, e tensão e relaxamento. E aí, no final do século XIX, início do século XX, a psicologia ela traz os afetos para o centro da discussão científica. Freud, por meio da psicanálise, nos revelou a dimensão inconsciente dos afetos, mostrando como eles estão ligados às nossas pulsões e como a angústia pode ser um sinal de algo que nos afeta. E aí, paralelamente, Jung, com a sua abordagem experimental, ele procurou sistematizar os sentimentos, propondo uma teoria que os caracterizava em eixos, né, como prazer e desprazer. E aí ambos, de formas diferentes,
nos ajudaram a mapear um pouco da complexidade da vida afetiva. Esse período aí foi a consolidação do afeto como campo de estudo científico. E aí, já no século XX, a psicologia dos afetos nos traz aí Vygotsky e Vallon, com quem eu tenho trabalhado também muito, né, principalmente aí nos trabalhos com GPEI. Eu venho abordando Vygotsky e Vallon para falar dos afetos. E aí, continuando essa jornada, nós encontramos esses pensadores, esses dois pensadores que são pilares para a educação, Vygotsky e Vallon. Vygotsky defendeu a relação dialética entre afeto e intelecto, mostrando que eles não são separados, né? Ao contrário do que nós vimos lá em Descartes, né? Que vem separando corpo e mente, Vygotsky ele fala que não, né? Ele fala que corpo e mente se constituem mutuamente. E aí ele nos lembra que os afetos são socialmente e culturalmente construídos e que o ambiente escolar desempenha um papel crucial, né, nesse quesito. Já Vygotsky nos lembra que o desenvolvimento humano, especialmente dos nossos processos psicológicos superiores, como o pensamento e a linguagem, ocorre por meio da interação social. E aí é nessa interação que o afeto e o intelecto, né, o afeto e a mente, eles estão dialeticamente ligados. Não se aprende isoladamente. Vygotsky nos apresenta a famosa zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. E quem for professor aqui, né, quem trabalha nesse contexto já deve ter ouvido falar que é aquele espaço entre o que o aluno já sabe fazer sozinho e o que ele pode fazer com a ajuda de um mediador. E aí a qualidade dessa mediação se torna fundamental, porque ela é profundamente afetiva. Aí, né, pensar sobre isso nos faz pensar num ambiente que afetivamente hostil ou um professor que pratica o afeto seletivo bloqueia esse acesso a ZDP, impedindo que esse estudante possa alcançar o seu real potencial. E aí, Vallon, um dos mais importantes teóricos da afetividade na educação, ele afirmou que a afetividade é a fundadora do desenvolvimento infantil. Ela é indissociável da cognição. E essas duas visões reforçam que educar não é apenas transmitir conhecimento, mas também cuidar do desenvolvimento afetivo de cada estudante e do nosso próprio. Vallon nos mostra que essa indissociabilidade entre o afeto, a cognição e o corpo, né, o motor, falando que não pode ser algo separado. O motor é inicial do desenvolvimento. E esse motor só é plenamente desenvolvido quando a cognição e os afetos atuam juntamente. A primeira forma de comunicação de uma criança é afetiva. Se um ambiente educacional ignora ou reprime o afeto, ele está, na verdade, impedindo o desenvolvimento integral daquele estudante. E aí pensem comigo, né, por um minuto, em um estudante com deficiência, né, que é o nosso contexto aqui. As suas formas de expressão afetiva podem ser diferentes, mas são igualmente válidas e cruciais para a sua interação com o mundo. E se essas expressões não são reconhecidas, validamos a invisibilização
e a diminuição da potência de ação desse estudante. E aí, pensar em Vallon e em Vygotsky nos reforçam, né, que o afeto não é um extra, não pode ser pensado como um extra, como um bônus na educação. Ele é uma condição essencial para que o aprendizado e o desenvolvimento pleno, a qualidade das interações afetivas, possibilitem reais práticas inclusivas. Aí a consolidação do afeto como campo de estudo científico e pedagógico, né, através de Vallon e Vygotsky, abrem aí um caminho para se pensar o afeto no desenvolvimento humano e na educação. Mas sem, assim, trazendo uma ressalva, eles não se aprofundaram nas questões, né, de estudantes com deficiência. Mas nós podemos, dentro desse contexto, inferir que o que eles trazem para nós é muito importante, principalmente nesse contexto de desenvolvimento humano do estudante com deficiência. O afeto e a educação, pontos de partida para a inclusão, a afetividade na prática educativa e a necessidade de uma revisão crítica. Agora nós vamos trazer esses conceitos para a nossa prática. Vamos tentar aqui. Nós vamos pensar e lembrar de Paulo Freire, com a sua pedagogia do amor, que nos ensina que o afeto é um elemento central para a libertação e para o diálogo transformador. Eu trago também aqui Piaget, que por sua vez nos lembra que o afeto é a energia que nos impulsiona a agir e a aprender. E trago também Winnicott, um psicanalista, fundamental, que nos alerta sobre a necessidade de um ambiente escolar que seja suficientemente bom para que os estudantes possam se desenvolver de forma emocionalmente saudável. E tudo isso nos mostra que a escola ela não pode ser um ambiente neutro, mas ela precisa ser um lugar de real acolhimento e de afeto. Essas teorias, elas acabam por sublinhar a importância do afeto na aprendizagem e no desenvolvimento. Contudo, assim, é fundamental questionar para quem esses afetos são plenamente disponíveis, né? E como eles são disponibilizados. E pensar também como o afeto seletivo opera aí na exclusão de estudantes com deficiência dentro desses espaços. Ainda nesse contexto, nós vamos agora para uma perspectiva mais crítica e política, né? Eu trago Bell Hooks, o afeto como prática política, olhares para práticas transgressivas e inclusivas. A pensadora Bell Hooks, ela nos convida a pensar o amor não como um sentimento ingênuo, mas como uma prática política. É um ato de resistência, segundo Bell Hooks. E aí isso nos faz questionar como o afeto, né, é distribuído em nossas escolas, nos espaços em que frequentamos, na universidade. O afeto, ele é igual para todos ou ele é seletivo? Bell Hooks, ela nos dá ferramentas, né, para entender que amar na educação, especialmente na educação inclusiva, né, na perspectiva da educação especial, ela precisa ser um ato político de combate à dominação e à exclusão. Para Hooks, o amor ele não é apenas um sentimento romântico, e é muito como eu venho trazendo essas discussões, né, para o GPEI e para o GELES,
de olhar os afetos não como um sentimento romantizado, mas nós precisamos pensar os afetos a partir de prática política de liberdade, de acessibilidade, de acolhimento, de inclusão. E aí o amor, enquanto ação ativa de cuidado, respeito e conhecimento, é a força capaz de combater essas estruturas, né, de desigualdade. Uma pedagogia engajada, para Hooks, é aquela que se fundamenta no amor, que busca desmantelar os sistemas de opressão e construir comunidades de aprendizado verdadeiramente acolhedoras. É o amor que nos permite ver o outro em sua totalidade e lutar por sua libertação. Já no contexto da psicologia cognitiva e da neurociência, né, mais perto agora de nós, no final do século XX, início do século XXI, o contexto é o crescente interesse em mapear as funções cerebrais e entender a interação entre cognição e emoção. Para esse debate, eu trago Paul Ekman e Joseph Ledoux. Eichmann focou nas emoções básicas, universais, né? A alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo. Quem nunca assistiu Divertidamente? E Ledoux explorou os circuitos neurais do medo e da ansiedade. E aí, nesse contexto mais recente, a neurociência e a psicologia cognitiva, elas vêm confirmando a importância dos afetos, mapeando as funções cerebrais e a interação entre a cognição e a emoção. Paul Ekman, por exemplo, ele traz a ideia de que existem essas emoções universais, né? Elas são conhecidas como emoções primárias. E a partir dessas emoções primárias, são formadas as demais. E aí esses afetos primários, essas emoções primárias, elas se reverberam no que eu trouxe aqui, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa e o nojo. Já Ledoux, ele traz em suas pesquisas, né, os circuitos neurais do medo, e ele mostrou como as emoções impactam diretamente no nosso cérebro. E aí essas pesquisas, elas reforçam que os afetos, eles não são apenas subjetivos. Como nós vimos lá no início, né, desse nosso mapeamento, elas têm uma base biológica e neurológica, que ela deve ser considerada na educação. E agora, já no século XXI, nós podemos ver afetos políticos e sociais, né? Os afetos como estruturantes da vida social e política. E aí eu trago o filósofo Vladimir Saflat, né, com quem eu tenho também dialogado um pouquinho. Ele traz o afeto como o circuito dos afetos, né? Ele fala sobre o circuito dos afetos. Ele nos convida a ver os afetos não apenas em sua dimensão individual ou psicológica, mas como forças políticas e sociais, né? Que estruturam as nossas relações e as nossas instituições. Para Saflat, as sociedades são, em sua essência, circuitos de afetos. E aí o que significa isso, né? Significa que a forma como nós nos relacionamos funciona como o poder se manifesta, né? Tudo isso permeado e organizado por afetos. Pensar nos afetos políticos, o medo, que pode ser instrumentalizado para controlar corpos, ou a esperança, que pode mobilizar ou paralisar, né?
quando nós estamos ali se vocês repararem, às vezes, quando temos esperança em algo, nós conseguimos nos movimentar em direção àquilo. Um curso, um concurso, falar num encontro, né, como este do GPEI, ou também quando nós temos a esperança do verbo esperar, nós podemos ali ficar sujeitos a esperar que algo caia do céu e não correr atrás, né? E aí nós vemos como os afetos, segundo Spinoza, eles se movimentam em nós, produzindo forças para a ação ou diminuindo a nossa capacidade de ação, né? Um conceito-chave que Safatli traz, ele ressignifica o conceito de desamparo. E aí, tradicionalmente, nós vemos o desamparo, né, como uma fraqueza, como algo a ser evitado. Mas para esse pensador, para esse filósofo, o Safatli, o desamparo ele pode ser um afeto político potente, porque para ele nos revela a necessidade de novas formas de vínculo, de novas coletividades. E é nesse reconhecimento, né, da nossa vulnerabilidade e da nossa falência enquanto estruturas, né, existenciais que surgem aí, que podem surgir a possibilidade de construir algo novo. Safatli, ele critica, né, como as lógicas neoliberais e as estruturas de poder instrumentalizam certos afetos para manter a ordem e a exclusão. E aí, pensando muito nisso, eu fico pensando sobre essas estruturas, né, da escola, das universidades, né, que tradicionalmente tiveram uma outra formação. Elas foram formadas de acordo com aqueles pensadores iniciais. E muitas vezes nós precisamos repensar esses espaços para repensar as nossas ações dentro deles, né? E aí, como o medo da diferença, a aversão ao que foge do padrão, né, do padrão dito normal, ou a naturalização da meritocracia, né, que é individual, que individualiza as pessoas, se tornam afetos que perpetuam a marginalização. Safatli, perdão, nos ajuda a entender que esses circuitos de afetos, né, dentro desse contexto educacional, eles podem operar tanto de forma exclusiva, de forma, né, a levar à exclusão, pode ser de forma sutil até, quase invisível, quando se naturaliza a invisibilização e a diminuição da potência de certos corpos, né, nesse contexto. E como estudantes, como nós vemos aí com os estudantes com deficiência, não é apenas a falta de rampa, mas é a falta também, né, do acesso afetivo, de um afeto que acolha e valorize essa diferença, essas diferenças que surgem no nosso contexto educacional. Safatli nos mostra que os afetos são força, são a força que organiza as nossas relações sociais. E ele argumenta que as sociedades são como círculos de afetos, que podem nos aprisionar ou libertar, né? Em diálogo aí direto, talvez aí com Spinoza. E para ele, a política, né, que nós temos vivenciado hoje, ela continua instrumentalizando os afetos como o medo e a esperança para manter o controle, né, dos corpos. E o desamparo, que pode se tornar um afeto político para nos mobilizar para o trabalho coletivo, né, para a coletividade. E aí, em sala de aula, eu vejo que isso significa que nós precisamos questionar que tipo de afeto
nós estamos promovendo. Esse é o meu convite, é um dos convites que eu faço para vocês aqui essa noite, né? Se de medo e de competição, ou de colaboração e de pertencimento. E ainda, né, e já terminando o nosso breve passeio aí pela constituição dos afetos, né, do tempo passado até o presente, eu trago as cosmopercepções e os afetos, né, corpos presentes, afetos e sentidos. E aí eu trago para essa discussão a professora doutora Adbénia Freire Machado. Ela nos traz uma perspectiva essencial, que é sobre a descolonização dos sentidos. A forma de ser, de fazer, de aprender, de ensinar, de conhecer, de sentir. Isso tudo pode nos levar a refletir sobre como os nossos afetos eles são construídos socialmente e culturalmente, e como nós podemos desconstruir essas percepções que limitam a inclusão. Precisamos estar atentos aos corpos presentes dentro desses espaços, aos afetos que circulam e aos sentidos que atribuímos a eles. E aí essa perspectiva, né, final aqui, ela nos oferece ferramentas também para que, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, nós possamos desenvolver uma inteligência afetiva descolonial, né, para pensar para além do que nós aprendemos, capaz de reconhecer e valorizar a diversidade humana, a diversidade de afetos e saberes, porque conforme nós vimos aqui nesse breve passeio histórico, alguns afetos que são considerados como ruins, eles podem ser mobilizados para coisas boas, né? Nós precisamos nos reconhecer e nós precisamos conhecer esses afetos e como eles nos afetam e como eles afetam o outro. Então, é um trabalho que realmente precisa ser coletivo. Nesse trecho, eu trago para nós problematizarmos juntos aqui essa imagem representando a escultura O Pensador, é de Rodin. É uma imagem famosa, né? Uma escultura famosa de um homem esculpido em pedra, né? Pensando. E aí colocam a frase famosa de Descartes, né? Penso, logo existo. Mas aí eu trago esse ponto de interrogação para que nós possamos pensar. Se penso, logo existo? E aí, depois de toda essa jornada histórica e teórica, a pergunta que fica é: o que são os afetos? Eu deixo para vocês pensarem sobre isso. E com essa frase, né, famosa de penso, logo existo, que nos legou, né, deixou um legado aí de uma visão de que a razão é a única base da existência. Mas eu venho problematizando isso e venho deixar também esse problema com vocês, compartilhar com vocês, porque se a gente questionar isso, né, e se a gente parar para pensar, né, que existir plenamente, para que nós possamos existir plenamente, nós também vamos precisar afetar e vamos precisar nos deixar ser afetados, né? E aí afeto, logo existo, talvez. E aí essa imagem ela nos convida, né, para desnaturalizar esse pensamento, né, de penso, logo existo, né? Eu costumo falar que eu penso, eu sinto, por isso eu existo. E
pensar, né, que esses afetos, eles são muito importantes para a nossa potência de ação. Acabam sendo realmente a base da nossa existência social, né. Nós não somos apenas seres racionais, nós somos seres que sentem e que são afetados e que afetam o mundo ao nosso redor. E aí nós vamos pensar esses corpos marginais na educação. O que são esses afetos? Quais são esses corpos considerados marginais? E por que eu falo sobre a interseccionalidade dos afetos? E chegando, né, a talvez eu possa dizer que aqui é o coração da nossa discussão, os corpos marginais. E aí pensar na educação que certos corpos são historicamente marginalizados. A pergunta que fica é: quais são esses corpos, né? E a resposta, ela pode nos levar aí para pessoas com deficiência, né? Porque são corpos que são postos à margem da sociedade, são corpos que por muito tempo foram invisibilizados, né? Dentro dos espaços educacionais. E aí, por isso, essa interseccionalidade dos afetos, que nos ajuda a entender que a exclusão, ela não é causada por uma única característica, mas ela geralmente é causada por uma combinação de vários marcadores sociais, que juntos reforçam aí a marginalização desses corpos, que são diferentes, porque nós somos diferentes. E pensar nesses corpos marginais, né, nós ainda precisamos pensar no afeto como um pilar fundamental desse processo educativo, indo além aí da mera transmissão de conteúdo. E aí mais um convite, né, para pensar, para refletir o que significa educar para além desses conteúdos programáticos. Qual o papel do sentimento, da emoção, dos vínculos no processo de ensino-aprendizagem? E aí, retomando a ideia, né, de que o afeto ele é um pilar fundamental do processo educativo, ele vai muito além da mera transmissão de conteúdo. É sobre a construção de vínculos afetivos, de vínculos de pertencimento, de segurança dentro desses espaços. E aqui surge a questão crucial, né? O que significa educar para além desses conteúdos programáticos? E mais importante ainda, né, qual é esse papel do sentimento, da emoção, dos afetos nesse processo? E aqui entra, né, o conceito do afeto seletivo, né, que se manifesta. Martinha, Oh, eu não estou querendo te apressar, não, meu bem, porque está muito bom. Mas só sério? para te avisar que a gente só tem mais uns 10 minutinhos. Não, tá bom. Eu estou falando devagar porque eu fiquei muito preocupada com os intérpretes. E como a minha voz não está muito boa, eu peço até desculpa, mas então vamos prosseguir, vamos acelerar, vamos tentar acelerar um pouquinho. E aí, vou passar então para o outro, que eu venho trazendo o problema do afeto seletivo, né, na educação, conforme o artigo proposto lá no grupo, né, para o nosso estudo, né, para o estudo dessa noite, que foi um artigo conjunto, eu, a professora Daniane e a professora Joeli, perdão, e vamos retomando, né, esse estudo que fala, né, aborda a forma central, o conceito de afeto seletivo. E aí, mas por quê? Mas vamos pensar por que o afeto é seletivo, né?
É quando, de forma consciente ou inconsciente, nós direcionamos afeto, atenção, oportunidades apenas para alguns, em detrimento de outros, ou de forma diferenciada. E aí isso pode gerar consequências cruéis, né, para a inclusão, como a invisibilização de estudantes com deficiência dentro desse contexto. E aí nós precisamos construir boas consequências, boas utilizações, bons encontros para esses afetos, através dessas relações que são construídas ali nesses espaços, de uma formação docente que promova a inclusão da diversidade humana. E aí pensar a educação inclusiva, né, como uma prática de transformação desses sistemas educacionais, o acesso ao conhecimento sem barreiras, sejam elas arquitetônicas, atitudinais, nós precisamos desconstruir isso e valorizar a diversidade entre estudantes e profissionais da educação. A essência aí da educação inclusiva, que não é apenas um modismo ou um projeto, né? A educação inclusiva, ela precisa buscar essa transformação dentro dos sistemas. E eu venho falando também sobre o público, né, da educação especial, a educação especial como uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e outras modalidades, que atende estudantes com necessidades educacionais específicas. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência são os principais marcos legais que definem e garantem o direito, né, desse público. O afeto seletivo, estudantes com deficiência e a formação docente, né, um tema que para mim é muito caro e é um nó da questão, porque a relação entre afeto seletivo, estudantes com deficiência e a formação docente é o cerne da discussão do artigo que nós trouxemos, né, para a leitura. Apresentando aí que o afeto seletivo ele pode ser um fio condutor tanto para a participação e colaboração, mas também para a invisibilização, né, de estudantes nesses processos aí de ensino-aprendizagem. E aí isso nos leva a questionar mais uma vez, quais são os grupos, né, de estudantes incluídos ou excluídos nos espaços escolares que nós frequentamos, né? E a formação docente nesse cenário, ela pode ser um potencializador transgressivo ou um reprodutor dessas ideologias que colaboram aí com as desigualdades sociais. E pensar nessa formação docente como um veículo de transgressão e inclusão, né? O papel do professor, o professor como mediador de afetos. Aí a formação docente é um potencial veículo de transgressão de ideologias dessas desigualdades sociais. O professor, ele acaba tendo esse papel crucial na construção desses novos circuitos de afetos. Isso significa reconhecer, validar e promover, né, afetos aí de pertencimento, de segurança, que garantam aí a potência de agência de pessoas, de estudantes com deficiência. É um convite para nós olharmos para cada estudante, especialmente, né, para aqueles cujos corpos são marginais, são postos à margem, com um afeto que dignifica, que inclui e que é capaz de libertar esses corpos ali dentro da educação. E aí a formação docente ela deve ir além, né, para pensar e ensinar técnicas pedagógicas como um processo de desconstrução de preconceitos.
eu trago uma citação do nosso texto que fala assim: desse modo, a afetividade ela pode interferir tanto negativamente quanto positivamente nos processos de ensino e aprendizagem, interferindo diretamente na cognição. Consequentemente, educadores, ao observarem as emoções dos estudantes, no ambiente escolar, poderão adquirir pistas sobre como eles têm sido afetados por esse meio. E aí pensar, né, o afeto seletivo como provável causa aí dessas desigualdades, da exclusão, da invisibilização. Precisamos também compreender essa diversidade de corpos atravessados ali por múltiplas violências, diferenças e desafios. E nós precisamos analisar as relações de afeto e de preconceito, né, enfrentadas por estudantes com deficiência nesse ambiente. E pensar, né, nesses afetos de exclusão que muitas vezes estão presentes ali no ambiente escolar, dentro da sala de aula, nas nossas ações, nas nossas práticas, né, como desprezo, indiferença, preconceito velado aí, a reprodução da invisibilização e da negação de potência de pessoas com deficiência, e a sobrecarga emocional, né, que essas pessoas, que esses estudantes carregam, né, da necessidade de resiliência constante, né, e do próprio responsável desses estudantes. E pensar estratégias, né, para essa formação docente, né, o desenvolvimento aí de uma inteligência afetiva para lidar com essa diversidade humana, a desconstrução desses preconceitos, né, e do afeto seletivo, uma formação continuada e Ô, especializada. Martinha, só um momentinho, desculpa, é porque os intérpretes estão fazendo a mudança. Por favor, só um momentinho. Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, eu não estou vendo vocês. Mais 5 minutinhos, tá, Martinha? A gente encerra. Quando eu puder ir, vocês me falam? Pode ir, Leni? Ah, Felipe ia entrar, mas eu acho que deu algum problema. Pode continuar, que eu vou continuar. Obrigada, Leni. obrigada, Leni. E a promoção, né, de um currículo sensível e representativo, né, fomentando aí esses espaços de escuta, de acolhimento, de mentoria. E transformar, eu deixo esse pensamento, né, que transformar a escola, a universidade, em um espaço que gere alegria, no sentido spinoziano de aumento da potência de ação, visando a promoção dos bons encontros, né? É transgredir esse afeto seletivo, é construir pontes coletiva e colaborativamente. E para conclusão e perspectivas futuras, o afeto ele não é neutro, nós precisamos lembrar disso. Ele é uma força política e social que opera tanto na exclusão quanto na inclusão. A formação docente acaba sendo crucial para desconstruir esses circuitos de afetos, né, e excludentes, e construir novas redes de acolhimento e de reconhecimento. E aí a importância, né, de uma lente interseccional, especialmente para estudantes com deficiência, para garantir a permanência desses estudantes e a plena participação deles no contexto escolar. Uma chamada para ação, né, desenvolvimento de pesquisas e projetos focado nessa dimensão afetiva da inclusão na educação, a implementação de políticas institucionais que combatam o afeto seletivo e apostar aí na força dos afetos de resistência, de coletividade, para construir espaços educacionais verdadeiramente democráticos e inclusivos e equitativos. Ecoando afetos, desconstruindo barreiras, para encerrar, mais uma citação do nosso texto, né, para nós observarmos o cotidiano escolar como um espaço-tempo capaz de redefinir
estratégias curriculares para desnaturalizar práticas carregadas de preconceito, né, pode ser verificado como possibilidade de reprodução de uma educação socioafetiva e inclusiva na perspectiva do acolhimento à diversidade social com vista para além dos espaços escolares. Eu deixo aqui as referências e eu deixo aqui, né, o mapa do nosso Brasil com a mensagem contém afetos, né, simbolizando aí que realmente nós estamos imersos, né, nesse contexto do circuito de afetos, para que nós possamos pensar sobre os afetos de uma outra forma, a partir do que nós temos trabalhado aqui juntos, né, no GPEI e no GELES. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade, a Daniane, a todos que estiveram conosco hoje, nessa noite, que para mim é muito importante. Agradeço aos intérpretes, eu estou muito grata a vocês, porque eu sei que não deve ter sido um texto fácil, não deve ter sido uma abordagem fácil, mas eu agradeço muito pelo empenho, e é isso. Obrigada, Martinha. A gente que agradece sua participação, agradece você a vir disponibilizar sua pesquisa com a gente, fazer essa troca com a gente. Várias pessoas já vieram aqui para o meu Zap, alguns no Zap já avisando, ó, estou com TCC com esse tema, não foi só a Cris, não. Márcia também colocou no chat, mas teve Simone Moraes também que veio para o meu Zap. Afetos, na verdade, nos últimos 3, 4 anos, ele está sendo muito trabalhado, né, Martinha? Em diversas áreas, em áreas diferentes, principalmente voltado para a questão de linguagens, né? Essa linguagem, porque vai ser linguagem de corpo, linguagem de forma de comunicação, né? Sim, então, está sendo muito, muito abordada essa questão dos afetos. Como nós vimos aí no passeio, né? Ele é interdisciplinar, né? Ele acaba englobando aí várias disciplinas. Sim, dessa forma. Então, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, foi um grande prazer contar com vocês aqui também nesse último encontro do semestre, foi o 11º encontro do GPEI, tá? E a gente poder junto aí multiplicar as experiências. Muito obrigada a todos vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer aos intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente hoje, a Charlene Andrade, da Secretaria Estadual de Educação aqui da Bahia, a Crisiane de Freitas Soares, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, ao Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB, e a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês.